Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Junto comigo, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 11. Eu quero meditar com os irmãos essa noite em um texto bem conhecido dos irmãos, para que de forma rápida, sucinta e objetiva possamos meditar na palavra de Deus, para daqui a pouco estarmos fazendo a oração da campanha. Eclesiastes, capítulo de número 11, só os que localizaram podem dizer amém. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim o texto bíblico: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aquele que observa o vento, verso 4, aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Pode tomar os assentos, fique à vontade. Louvar a Deus por essa oportunidade, mais uma vez servir a nossa igreja. Louvar ao Senhor Jesus pela vida do pastor Adriano, que mais uma vez nos dá a honra, o privilégio de poder cooperar com a Quinta da Vitória, transmitindo a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Todos os obreiros, companheiros, é uma honra poder estar com os irmãos. Amém? Queridos irmãos, esse texto bem conhecido da igreja é uma orientação de Salomão. Nós sabemos que ele foi dotado de sabedoria. Deus deu a Salomão, de fato, a sabedoria, e no decorrer da sua vida ele teve algumas experiências, ou muitas experiências, e o livro de Eclesiastes são alguns conselhos de Salomão, dentro de todas as experiências que ele viveu no decorrer da sua vida. E no capítulo 11, ele dá uma orientação com base na sociedade que havia entre os comerciantes e os agricultores. Os irmãos sabem que o comércio no mundo antigo era algo muito poderoso, assim como ainda é nos dias de hoje, mas naquela época era algo mais forte ainda, mais poderoso ainda, e havia uma sociedade entre os agricultores e os comerciantes. Os comerciantes faziam os transportes das cargas através das rotas marítimas, então eles se utilizavam de navios, de embarcações, para comercializar, para carregar, para levar aquilo que os agricultores produziam. E os agricultores colocavam ou depositavam a sua confiança no comandante, porque eles produziam, preparavam a sua carga, preparavam a colheita e confiavam a sua colheita ao comandante que levaria essas cargas ao destino final. Então eles ficavam preocupados, porque eles sabiam dos perigos que o mar, que a viagem marítima lhes proporcionava. Então eu separei aqui, para meditar com os irmãos de forma bem rápida, alguns perigos, alguns desafios que o comandante da embarcação enfrentava diante dessa viagem que eles prosseguiam para conduzir as cargas ou a colheita dos agricultores. E o primeiro desafio que esses comandantes, que essas embarcações enfrentavam, meus amigos obreiros, eram os ventos contrários. Nós sabemos que naquela época não existiam navios como nos dias de hoje, navios de cargas motorizados, com toda a tecnologia que há nos dias atuais. As embarcações eram limitadas, então eles dependiam do clima, do tempo, do vento, e eles passavam por muitas dificuldades durante a viagem. E o primeiro desafio que eles tinham que vencer, enfrentar, eram os ventos contrários. Quando eu olho para essa característica acerca das embarcações que levavam essas cargas dos agricultores, parece que eu vejo o retrato, o protótipo da nossa vida durante a nossa caminhada cristã. Eu vi o pastor Adriano pregando nesses últimos dias, se eu não me engano foi no domingo retrasado ou passado, falando sobre o barco parado. Ele falava exatamente sobre isso, sobre os desafios que nós temos que enfrentar, as frustrações, os problemas, as lutas, as batalhas que nós precisamos vencer para permanecermos de pé e firmes
dentro do propósito de Deus na nossa vida. Então os ventos contrários sopravam, era um desafio que eles tinham que vencer. E de vez em quando nós passamos por algumas dificuldades que se manifestam em forma desse vento para nos tirar do lugar que Deus nos colocou, para nos tirar do foco, para roubar do teu coração, do meu coração, a essência de verdadeiros adoradores e permanecermos fiéis naquilo que Deus nos prometeu. O vento sopra e o vento vem para tirar a embarcação da direção correta, da rota marítima, e ventos poderosos que geravam perigos para aquelas embarcações. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que o diabo, em alguns momentos da nossa vida, ele trabalha dessa forma, ele trabalha dessa maneira, soprando ventos fortes para te fazer sair do foco, para te fazer perder a bênção, para te fazer sair do lugar que Deus te estabeleceu. Mas eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus nos garante que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu poderia aqui dar vários exemplos de ventos que representam ou que apontam para momentos de aflições, para momentos de provações. Nós, os cristãos, às vezes, quando conversamos, falamos acerca de prova, né? Usamos até a expressão: eu estou passando por um vento, né? O vento soprou contra a minha vida, soprou contra a minha casa. De vez em quando, os ventos contrários sopram para nos tirar do foco. Quando eu falo disso, eu me lembro da tenda, do tabernáculo. Deus orienta Moisés a construir os utensílios, preparar o tabernáculo móvel, e a Bíblia diz que existia ali o altar do holocausto. Isso me chama a atenção, pastor Adriano, porque o altar do holocausto, no capítulo 6 de Levítico, vocês vão ver sobre isso, ele ficava do lado de fora da tenda, ficava do lado de fora do tabernáculo. E os irmãos sabem que o deserto, ele contém ventos que atingem até 140 quilômetros por hora. Então, os ventos do deserto são ventos fortes, são ventos poderosos. E o que me chama a atenção é a ordenança ou a orientação que Deus vai dar a Moisés. Deus diz a Moisés sobre o altar do holocausto: Moisés, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Parece ser, meus amigos obreiros, uma ordenança simples e comum, se não fosse pelo fato da localização do altar do holocausto. Porque quando Deus dá essa ordem a Moisés, Deus está falando do altar do holocausto, e o altar do holocausto não ficava do lado de dentro, ou seja, ele não tinha cobertura, ele não tinha proteção, ele ficava à deriva, ele ficava propício a tomar pancadas de vento, a ser atingido pelos ventos fortes do deserto. Mas Deus está dizendo a Moisés: Moisés, o fogo do altar do holocausto não vai se apagar. Em outras palavras, Deus está dizendo: o vento vai soprar, a ventania vai vir, mas o fogo que eu acendi, ele vai permanecer aceso. Parece que eu vejo a nossa vida dentro desse contexto, porque aqui e acolá o diabo sopra, o diabo se levanta e ele diz: dessa vez eu apago o fogo dele, eu apago o fogo do avivamento que está sobre a vida dela, dessa vez eu vou abater ele, dessa vez eu vou abater ela. E o vento vem, o inferno acredita que você vai parar, vai desistir, mas eu acredito que sobre você existe uma cobertura de Deus. Você olha para o lado, olha para o outro e talvez não vê a solução, mas quando você olha para o céu, para cima, você usa a expressão do salmista: no momento da aflição eu elevo os meus olhos para os montes e entendo que é de lá que virá o meu socorro. Satanás acredita que vai te tirar da bênção, que vai te tirar do foco, que vai te abater soprando vento, mas a palavra é essa: quanto mais ele sopra, mais o fogo acende e a glória de Deus se revela sobre a tua vida. A palavra nessa noite é essa: o fogo que Deus acendeu não pode se apagar.
O vento vai soprar da esquerda, o vento vai soprar da direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas sobre a tua casa, sobre a tua vida, existe uma proteção do alto, e o vento do diabo não vai te atingir. O vento soprava no deserto, o altar do holocausto não tinha cobertura, proteção, mas o fogo permanecia aceso. A primeira coisa que o diabo quer fazer quando você está enfrentando um vale é tentar apagar o fogo do Espírito de Deus sobre a tua vida. Tudo que o inimigo das nossas almas quer é que o fogo do avivamento se apague sobre você. Ele quer que você pare de orar, ele quer que você pare de jejuar, ele quer que você pare de buscar, ele quer ver o fogo apagado. Mas nessa noite a palavra que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a tua vida é que o fogo do avivamento, que a unção do eterno que está sobre a tua vida, pode o vento soprar, mas o fogo de Deus não vai se apagar. Você vai permanecer de pé. Primeiro desafio eram os ventos contrários. Deixa eu correr aqui. Segundo desafio, dos comandantes das embarcações que carregavam as sementes da colheita, era manter a embarcação na rota marítima. Naquela época eles dependiam dos ventos para que eles pudessem controlar a direção da embarcação. Não tinha motores. Então o desafio do comandante era manter a embarcação na direção correta. Você recebe o que eu vou profetizar com base nessa palavra para a tua vida? De vez em quando o diabo acredita, acha e até tenta nos tirar da direção. Porque a prova vem, o vento sopra e a gente diz: eu não vou suportar, eu não vou resistir. E tudo que o inimigo quer é que você perca o foco, que você saia da direção. Mas parece até que eu vejo aqueles comandantes dizendo: o vento vai soprar, mas nós não iremos sair da rota estabelecida. Você pode falar para esse crente que está do teu lado: você não pode sair da rota de Deus. Não perca o foco, não perca a direção. Fala para ele: permaneça no lugar que Deus te estabeleceu. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Eu sei que não é fácil, eu sei que a luta vem. De vez em quando a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o que falar, porque a provação de fato ela vem nos atingindo ao ponto de tentar fazer você sair da direção de Deus. Mas nessa noite a palavra que Deus está dizendo para você: eu estou te dando forças para você permanecer no lugar que eu te coloquei. Você não vai sair da direção de Deus, você não vai perder o foco. Foca os teus olhos no propósito de Deus. É perigoso quando um crente perde a direção, perde o foco, tira os olhares do propósito que é Cristo. Lembra de Pedro? Enquanto Pedro está olhando para Jesus, está andando sobre as águas, fazendo o que nenhum homem fez, mas ele começa a olhar para o vento, começa a olhar para a onda, começa a olhar para o mar, e na medida que ele vai saindo da direção de Cristo, ele vai afundando. Não tem como, não tem como. Se você perder o foco, se você perder a direção, se você sair da rota de Deus, a sua embarcação vai afundar. Mas nessa noite a palavra para a tua vida é: oh glória a Deus,
Deus. A palavra para a tua vida é essa: não saia do foco, não perca a direção, não saia do propósito. Pregador, irmão Carlos, é porque aqui está difícil demais para mim, eu vou voltar, eu vou mudar de rota, eu vou desistir. Não precisa mudar de rota, não precisa voltar, não precisa mudar de estratégia. O segredo é orar, o segredo é se fortalecer em Deus, que certamente você vai atravessar o mar e vai cantar o hino da vitória. Alguém crê nessa palavra? Tem gente que muda a estratégia, pastor Adriano. Tem gente que muda de rua, tem gente que muda de casa, tem gente que quer mudar até de cidade. Lá vai ser melhor. Mas sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Permaneça no lugar que eu te coloquei. Oh, glória a Deus. Não perca o foco, permaneça na direção. O caminho está preparado e Jesus nunca disse que a caminhada ia ser fácil, mas Ele garantiu que estaria com você. Virão lutas, aflições, provações e dificuldade, mas a mão de Deus irá te conduzir, a mão de Deus irá te direcionar. Você vai atravessar o mar e vai contar o testemunho da grandeza de Deus sobre a tua vida. Primeiro desafio, ventos contrários. Segundo desafio, manter a embarcação na direção correta. Terceiro desafio, e que é comum nos mares, fortes tempestades. Talvez, irmão Levi, eu estou pregando para alguém nessa noite que está enfrentando uma tempestade. Oh, glória a Deus. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais a quem recorrer. A tempestade atingiu a embarcação da minha história, a tempestade atingiu a minha casa, o meu casamento, a minha família, o meu ministério. Só que eu vim aqui para dizer uma palavra profética para a vida de alguém. Nós estamos falando acerca de um Cristo que os discípulos olhavam para Ele e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se tem um que domina a tempestade, se chama Jesus de Nazaré, e se Ele estiver no teu barco, o barco pode até balançar, oh glória, o barco pode até virar para um lado, para o outro, as ondas podem até açoitarem a tua embarcação, mas se Jesus estiver no barco, o barco não vai afundar. Levante a mão direita, eu profetizo: teu casamento não vai afundar, as tuas finanças não vão afundar, os teus filhos não vão afundar, o teu ministério não vai afundar, a tua vida com Deus não vai afundar, porque o dono do barco está aqui nessa noite, e Ele está dizendo para alguém: tranquiliza o teu coração, eu estou no controle. Eu vou deixar você dar glória a Deus. Quem crê que Jesus domina o teu barco nessa noite? Talvez você enfrentou umas noites de frustração durante a viagem, durante a caminhada, mas aquele que está no barco não perde o controle da situação. Ele vai conduzir. Kamandarashura mandarabahaia. Encerro aqui. Primeiro desafio: ventos contrários. Segundo desafio: manter o barco na direção. Terceiro desafio: atravessar as tempestades. E por último, e para começar a concluir, os barcos, as embarcações que iam para alto mar, com cargas, principalmente com cargas preciosas, valiosas para a época, constantemente eles eram atacados por piratas. Quem são os piratas? Aqueles que querem roubar a carga preciosa. Quem são os piratas? Os salteadores. Jesus disse: guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. João diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Constantemente, pastor Adriano, nós somos atacados por piratas espirituais que querem roubar as riquezas do céu que Deus colocou na tua mão. Mas como o pastor Adriano bem já falou aqui, Deus falou para o próprio diabo, o diabo falou para o próprio Deus: pudera ele te adorar, eu não consigo atingir ele, porque tu puseste sobre Jó uma cerca, oh glória, um cercado, tu cercaste Jó. Alguém cerca o que não é seu? Alguém cerca uma propriedade que você não pagou? Se eu cerco, se eu coloco um muro, uma cerca, é porque a propriedade é minha, eu comprei, eu paguei. O diabo está falando para Jó: eu não posso tocar nele, eu não posso tocar nos bens dele, porque ele está cercado. Por que está cercado? Porque ele tem um dono, oh glória, ele tem um proprietário, e o dono dele é o Senhor. Levante a mão. A tua casa tem dono, oh glória, a tua família tem dono, oh glória, você tem um dono, e o diabo não vai tocar em você. Não vai. Salomão está dizendo: lança o pão sobre as águas, porque depois de alguns dias ele voltará. Sabe o que é que Salomão está dizendo? Vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter pirata, vão tentar te tirar da direção, mas se você crer, confiar, a semente que você lançou, ela vai retornar. O segredo ainda é investir. Meus amigos obreiros, investir quando o clima está favorável, quando o tempo está propício, é fácil. Eu quero ver plantar quando não tem chuva. Eu quero ver investir quando tem crise. Só que Salomão está dizendo: planta mesmo com as condições desfavoráveis, porque se você tiver fé para lançar o pão, ele vai retornar para a tua mão. Fica de pé, porque Deus não deve a ninguém. Deus não deve a ninguém. E tudo aquilo que você lançou no mar da presença de Deus, Jeová vai retribuir e trazer para a tua mão de novo, pelo poder do nome de Jesus. Só teve um homem na Bíblia que Jesus deveu ele por 2 dias. José de Arimateia vai até Pilatos junto com Nicodemos e diz assim: deixa a gente sepultar o corpo dele. Pegaram o corpo de Jesus e colocaram em uma sepultura. A Bíblia diz que era uma sepultura de rico, porque a sepultura não era de Jesus, era de José de Arimateia. Jesus ficou devendo a ele o favor no primeiro dia. Jesus ficou devendo a ele a sepultura no segundo dia. Mas no terceiro dia, ele diz: ô Arimateia, pega essa sepultura que não é minha, é tua. Ele ressuscitou, porque o sepulcro não conseguiu segurar a glória do nosso Jesus Cristo de Nazaré. O que eu estou fazendo você entender nessa noite através dessa palavra é que toda e qualquer semente que você lançou na presença de Deus, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das provações, Jesus vai te honrar, oh glória, porque está escrito em Gálatas que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Você crê nessa palavra? Nessa noite, em nome de Jesus, nesse mar da vida, você vai permanecer firme na presença de Deus, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida.
Quando eu olho para esse versículo, pastor Adriano, eu me lembro de um homem que a Bíblia não fala sobre ele, mas eu fico imaginando. Lá no capítulo 17 de Mateus, a Bíblia diz que Pedro pegou um peixe com um anzol, e quando abriu a boca do peixe tinha o quê? Uma moeda, era um estáter, era uma moeda preciosa, porque não era uma moeda comum, não circulava naquela época em Judá, o que circulava era denário. Eu fico imaginando, quem foi que lançou aquela moeda naquele mar e com qual propósito? Qual a intenção dele de pegar algo de precioso e lançar no mar? Talvez, estou conjecturando, não está escrito, mas ele lança aquela moeda e diz: eu vou semear aqui no mar. Quem sabe ele não conhecia esse texto? Eu vou lançar essa moeda, não sei com qual propósito, o que vai acontecer, por que eu estou sentindo de fazer isso, mas eu vou lançar. Ele não imaginava que quem ia pescar aquela moeda era Pedro, e para pagar exatamente a dívida de Jesus que estava na coletoria, a moeda foi uma providência para Jesus e para mostrar para Pedro quem era que dominava a situação. Aquele homem não imaginava, mas aquela moeda gerou um peso de glória. Você talvez não imagina, não chegou no teu coração, mas o que Deus tem preparado para você, está escrito: o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não desceu ainda no coração dos homens, porque é coisa grande. Porque para mim tem um por certo, Romanos 8,18, que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em vós há de ser revelada. Permanece fiel, e certamente a mão de Deus irá te conduzir. Você crê nessa palavra? De forma bem rápida, com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração por você. Senhor, está aí o teu povo, a tua igreja. Nós estamos na tua presença, e cada um de nós somos uma embarcação no mar da vida. De vez em quando o vento sopra, o diabo se levanta, a tempestade nos atinge, mas eu louvo ao Senhor, que através da tua bênção, nós permanecemos fiéis na tua presença. Não nos deixa sair do foco, não nos deixa perder a direção, não nos deixa sair do lugar que o Senhor nos colocou, mas que nós possamos ficar fiéis na tua presença, louvando o teu santo nome. Deus, se porventura chegou alguém enfermo, doente, visita o meu irmão, visita a minha irmã, repreende essa enfermidade, essa dor, essa inflamação. A igreja guerreia comigo, a igreja clama comigo. Senhor, eu abençoo os parentes, os familiares, quem foi acometido pela dengue, por esse mal que tem atingido a nossa região, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, de doença, todo vírus, todo mal, seja repreendido pelo poder do teu nome, ó Jesus, e ministra a vitória sobre o teu povo para a glória do teu santo nome. Amém.